Muito bem, pessoas. Então, eu vou fazer aqui algumas questõezinhas. Eu vou começar pela questão que Erlan postou no grupo de monitoria, que é uma questão legal de otimização, tá? Vou roubar as questões dele aqui porque, sei lá, é legal a gente fazer as questões. Enquanto isso, né, vocês podem me recomendar questões no privado. Manda lá no WhatsApp se vocês quiserem, tá bom? Se não quiserem, é só ficar olhando aí. Enfim, ultimamente vocês estão muito calados, eu tô preocupado com vocês. Eu acho que tá batendo uma desmotivação geral, né? Mas vamos tentar fazer da melhor forma possível, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me consultar, podem falar alguma coisa, podem me interromper. A questão que eu vou fazer agora é essa aqui, a questão de otimização, certo? Uma questão muito interessante, por sinal, porque trata de você calcular, né, de determinar os pontos da parábola que estão mais próximos do ponto 0,1. Então essa questão faz mais sentido se você fizer um esboço. Aí eu queria saber de vocês. Vocês conseguem desenhar essa parábola? Vocês sabem como é que é o esboço disso aqui, pessoal? É um gráfico, né, bem conhecido. É uma parábola côncava para baixo, porque o sinal do x quadrado está negativo. E a altura onde ele toca o eixo y é a altura 4. Tá? Então é legal nessas questões você fazer esse esforço de esboçar, tá? Porque você precisa entender o que está acontecendo ali, tá bom? Então eu vou desenhar aqui, ó, plano XY. Vou desenhar a nossa querida parabola. Ela fica mais ou menos assim, ó. Não precisa ser um desenho perfeito não, tá, gente? Vou fazer assim. Espero que vocês conheçam esse gráfico. Inclusive, é legal você saber que esse ponto aqui está na altura 4, né? E essas raízes aqui, vocês conseguem me dizer quais são? Quanto equivale aqui e aqui? 12 menos 2. Isso, né? 2 menos 2. Para achar esses valores, é só você igualar a parábola a zero, né? E resolver a equação para achar essas raízes. Tá bom? Agora vamos entender o problema, né? Eu tenho aqui a nossa parábola e existe o ponto 0,1. O ponto 0,1 está aqui, ó. Esse é o nosso ponto 0,1, tá? Desenhar ele aqui na cor verde. Tá aqui o 0,1, tá bom? E assim, ele quer determinar nesse desenho, ele quer que você descubra os pontos dessa parábola que estão mais próximos do ponto 0,1. Então faz esse exercício, né? Pensa, pela lógica aqui, quais são os pontos que parecem estar mais próximos do ponto 0,1? Se você, assim, se você faz um desenho mais bonitinho, teoricamente a gente espera que seja esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó, porque tem uma simetria, né? Faz sentido isso para vocês? Eu espero encontrar esse ponto e esse ponto, né? Pela lógica aqui do desenho, né? É esperado que sejam esses os pontos mais próximos. Mas para eu conseguir provar isso, eu preciso fazer contas, tá? Não dá para confiar no desenho, até porque meu desenho está muito troncho. Eu não sei muito bem, né? O que é que vai, quais são os pontos que eu vou encontrar. Então, o que que a gente faz? A gente define um ponto genérico da parábola. Pode ser qualquer ponto, tá? Marcar aqui o ponto genérico. Esse ponto genérico, ele tem coordenadas x e 4 menos x quadrado. Esse é o nosso ponto genérico. Vocês entendem isso? Pode ser qualquer ponto da sua parábola, né? X, 4 menos x quadrado vai ser qualquer um desses pontos aqui. Aí o que, que eu vou definir? Eu vou definir a função distância entre esse ponto genérico e o ponto 0,1. Então, a função distância entre o ponto P, x, 4 menos x quadrado, e o ponto 0,1 vai ser dada pela relação ali de distância, né? Que eu acho que vocês conhecem. A distância entre dois pontos é dada pela raiz do x desse ponto P com o x desse aqui, né? Vocês conhecem essa fórmula, né, gente? Você faz x menos zero ao quadrado mais 4 menos x quadrado menos um ao quadrado.
Tudo bem? Essa é a função distância. Para quem não lembra, né, eu estou usando a fórmula de distância entre dois pontos, né, que vocês devem ter visto em geometria analítica. Tá? Vamos lembrar isso aqui? Geometria analítica. A distância entre um ponto x1, y1 e x0, y0, ela é dada por d igual a raiz de x1 menos x0 ao quadrado mais y1 menos y0 ao quadrado. Estou usando única e simplesmente isso aqui, tá bom? Muito bem, então prosseguindo aqui, essa função distância, a gente quer minimizar essa função, né, para poder achar os pontos mais próximos, tá bom? Então, queremos minimizar a função d de x acima. Aí, para minimizar essa função distância, a gente aprende que a gente calcula a derivada da função, né? Acha ponto crítico e prova que o ponto é de mínimo, né? É esse que é o processo, né? Então, a gente vai derivar essa função. É claro que aqui, gente, eu poderia ter simplificado, né? Eu poderia ter escrito x² mais 4 menos x² menos 1, né? Assim. Assim fica um pouco melhor de escrever, tá bom? Então, eu vou derivar. Para derivar essa função d, a gente precisa usar a regra da cadeia. Então, vou derivar aqui pela regra da cadeia, tá bom? A derivada da função distância fica sendo 1 sobre a raiz de x² mais 4 menos x² mais 1, menos 1 ao quadrado, vezes a derivada do que está dentro, que é 2x mais 2 vezes 4 menos x² menos 1 vezes menos 2x. Até aqui está tudo bem? Ou não? Eu usei a regra da cadeia. Certo? Chegando aqui, não sei se vocês pegaram a ideia aqui da derivada, mas eu calculei a derivada. Agora a gente vai igualar a zero para achar ponto crítico. Aí, para achar ponto crítico, eu pego a derivada igual a zero. Tá? Lembrando, pessoal, o PDF disso aqui eu vou mandar para vocês, tá? Francisco, eu fiz regra da cadeia, a gente tem funções compostas, né? A gente tem aqui uma função composta. Então, para derivar, a regra que a gente usa é a regra da cadeia. Mas aí você pode usar a forma que você achar melhor, tá bom? Por exemplo, tem alunos aqui que acham melhor escrever isso aqui elevado a 1/2, né? Não sei se vocês são assim, mas tem gente que prefere escrever tipo x² mais 4 menos x² menos 1 ao quadrado elevado a 1 sobre 2. Quando você for derivar isso aqui, a regra que você usa é a regra da cadeia. Verdade, né? Aqui tem um 2. Bem lembrado, Oswaldo. Obrigado. É 2, tá? Então fica 1 sobre 2 raiz vezes a derivada do que está dentro da raiz. Valeu. Apesar que esse 2 ele não vai interferir nas contas, né? Ainda bem. O erro que eu cometi aqui não ia prejudicar. Mas enfim, você deriva como você achar melhor, certo? E aí você vai igualar a zero essa derivada para achar ponto crítico. Aí como é que você faz isso? Você vai pegar toda essa equação horrível, né? Claro, se você quiser simplificar, você pode, tá bom? Mas como, sei lá, eu acho que vocês preferem assim, né? Eu vou colocar toda essa expressão aqui e vou igualá-la todinha a zero. E aí você vai resolver essa equação para achar os pontos críticos. Tudo bem, pessoal? Estamos juntos até aqui? Todo mundo entendendo? Derivei, igualei a zero, agora eu tenho que resolver essa bagunça. Aí como é que eu faço para resolver essa bagunça, né? Uma coisa que a gente pode fazer, pessoal, é passar essa expressão do denominador multiplicando, né? Se eu passar isso multiplicando, o que é que vai acontecer? Vai sumir, né? Porque vai multiplicar por zero. Então, vai ficar só o numerador. Tudo isso igualado a zero. Beleza?
Aí aqui a gente precisa resolver essa equação. Alguém tem alguma ideia de como é que resolver essa equação? Me dê uma luz aí. Que tá feia essa equação, né? Distribui ali, né? Isso. Depois junta os termos semelhantes. Isso, né? Eu posso distribuir. Agora tem uma ideia melhor que eu pensei agora, e que tem alguém falando no chat aqui, que é o Luiz, que é você botar em evidência, né? Botar em evidência é mais prático, porque você escreve menos, né? Então, ó, 2x está em evidência. Aí você coloca em evidência, o que vai acontecer? Você vai ter 2x vezes 1, aí aqui vai sobrar menos 2 vezes 4 menos x quadrado menos 1, tá? Eu preferiria botar desse jeito, mas tem aluno que prefere desenvolver, aí é questão de gosto, viu, gente? Botei em evidência, aqui dentro do parêntese eu posso desenvolver, ficaria 2x vezes 1 menos 8 mais 2x quadrado mais 2, certo? Então, temos isso, ok? Não pode, Luiz. Vamos fazer por Não. soma e produto? Soma e produto onde? A partir de agora, tem como não? Não entendi. É para resolver a equação de segundo grau? Exatamente. Pode ser. Não precisa, na verdade, né? Porque aqui o que vai acontecer? Você vai ter 2x vezes. Aqui, ó. 1 mais 2, 3 menos 8 dá menos 5. Deixa eu só ver se eu fiz a conta corretamente, pessoal. Porque pode ser que eu tenha errado aqui. Tem 2x em evidência, fica 1 menos 2 vezes. Tá certo. Tá certo. Aí fica 1 menos 8 mais 2x quadrado mais 2. Aqui o que vai acontecer? Ó? Dentro do parênteses, você tem 1 menos 8 mais 2. Isso dá menos 5. E aqui você tem 2x quadrado. Aí o que ocorre? Ó? Num produto dando zero, isso para quem me conhece sabe que eu chamo de produto nulo. A estratégia para resolver um produto nulo é a seguinte. Num produto de dois termos dando zero, ou o primeiro termo é zero, ou o segundo termo é zero. Tá bom? Então não preciso usar soma e produto para resolver. Tá? Porque aqui eu tenho a solução x igual a zero, né? Essa é a primeira solução que a gente acha. E aqui eu tenho a segunda solução, que na verdade são mais duas, né? Porque quando você resolve isso aqui, fica 2x quadrado igual a 5. Então x quadrado é 5 sobre 2. Logo, x é igual a mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Vocês me acompanham nessa passagem? Tudo bem, né? Resolvi ali, ó, pá. Se você quiser, se você não gostou disso que eu fiz, você tem uma outra opção. Você poderia ter pego isso aqui tudinho. Você poderia ter desenvolvido, né? 2x mais... é porque é chato fazer essa conta, né? Fica menos 4x vezes 4, aí fica menos 16x, aí mais 4x ao cubo, mais 4x, né? Se você desenvolve tudo, fica mais ou menos assim. Então, assim, tem gente que prefere fazer desse jeito, tá? É uma questão de gosto, tá bom? Na minha opinião, é mais prático botar em evidência, mas se você quiser desenvolver, fique à vontade. Você deve chegar nesse mesmo resultado que eu achei aqui e aqui, tá bom? Verifiquem aí, né? Essa é uma opção 2. Beleza, gente? Então, achamos 3 pontos críticos. O problema é que isso não me diz se esses são pontos de mínimo ou de máximo. Eu preciso fazer a classificação. Vocês sabem como é que faz a classificação dos pontos críticos? E aí, como é que eu faço isso? Alguém lembra? Tem que olhar para o sinal da derivada, né? Faz a análise do sinal, muito bem. Então, a classificação dos pontos críticos é por meio da análise do sinal da derivada, tá? Aí como é que funciona esse processo? Tem duas formas, tá, gente? A que eu faço, que eu acho que é a mais comum, que vocês acham em videoaulas e por aí, é você desenhar a reta real. Então você desenha aqui, ó, a reta real. E você vai marcar na reta real os 3 pontos críticos que você achou.
na ordem, tá? Então, aqui está o menos raiz de 5 meios, aqui está o zero, e aqui está o mais raiz de 5 meios, tá bom? O jeito que eu gosto de fazer, que eu acho que é mais fácil de ensinar para quem está começando, é o método de você testar pontos do intervalo na derivada. Vocês já viram isso? Você pega um ponto desse intervalo, joga na derivada. 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 Tá? Esse é o método mais tranquilo de se trabalhar. Só que isso precisa que você tenha a derivada bonitinha. E eu não sei vocês, né? Eu não sei eu não sei a interpretação de bonito para vocês, mas isso aqui, na minha opinião, não é nem um pouco bonito. Bom? Mas eu tenho que usar a derivada, certo? Essa aqui, para testar cada ponto desse intervalo e ver o sinal. Tá bom? Não, Luiz, é perigoso isso que você está fazendo. Apesar de funcionar nessa questão, eu olhar só para o numerador nem sempre garante o sinal, tá? Nessa questão funciona porque o denominador está sempre positivo. E eu acho que essa tua ideia deve ter sido porque tu viu o professor fazer, né? Ah, sim, sim, aí sim. Não é porque está ao quadrado, não é porque está ao quadrado. Veja, nas minhas aulas e nas aulas dos professores em geral, a gente costuma fazer um atalho. Para não trabalhar a função toda, a gente caça alguns atalhos. O atalho que eu posso tomar aqui é o seguinte. Esse denominador, ele é sempre positivo. Não sei se vocês percebem isso, mas ele é sempre positivo. Por quê? Porque ele é uma raiz, né? Então, se eu sei que embaixo é sempre positivo e eu quero usar o sinal, o que me salva é olhar o sinal só daqui, tá bom? Então, é esse cara que eu vou analisar, tá? O sinal dele dita o sinal da derivada. O sinal dessa expressão coincide com o sinal da derivada. Eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer aqui, mas é uma estratégia preguiçosa, né? Tô com preguiça de trabalhar a função toda, então o que é que eu faço? Eu percebo que esse pedaço é sempre positivo, então o sinal do numerador já garante o que acontece com a expressão toda. Porque mais com mais é mais, e menos com mais é menos. Então o sinal desse cara me dá o sinal da derivada. Interessante, né? Você consegue contornar, né, um problema de uma função horrível só olhando para essa expressão. Tá bom? Então é isso que eu vou fazer. Aí como é que funciona? Para esse primeiro intervalo, gente, eu preciso escolher um número, mas também eu tenho que escolher um número bonitinho, tá? Para fazer as contas aqui. Qual número vocês escolheriam desse intervalo? Antes de menos raiz de 5 sobre 2. Alguém tem alguma ideia? Menos 1. Menos 1 eu acho arriscado pra caramba, Gabriel. Menos 1? Será que menos 1 tá? Tá não, né? Tá não, porque... Deixa eu ver. Não sei. 5 sobre 2 é 2,5. Raiz de 2,5 é um pouquinho... menos 1 tá não. Tá não. Olha aí. Menos 1 tá nesse intervalo. Tá? Então, muito cuidado. Sabe quem eu pegaria? Menos 10. Tá ligado? Menos 100. Aí você tem que escolher alguém que você tenha certeza. Porque se você errar, aí você se prejudica, né? Então, para esse primeiro intervalo, tá? Eu vou testar o menos 10, pode ser? Menos 10. Aí eu vou calcular essa expressão no menos 10. O interessante, pessoal, é que você não precisa fazer as contas explicitamente, tá bom? Você pode fazer aqui uma coisa mais... É um rascunho, tá, gente? O que interessa é o sinal. Você não precisa fazer as contas, não. Então, vou fazer aqui, ó. Para x igual a menos 10, a derivada de menos 10 vai ser... Aí, embaixo, não tô nem aí, né? Vou botar aqui, ó, 3 pontinhos, que eu não tô preocupado com o que acontece embaixo. Eu tô preocupado com o que acontece em cima, tá bom? Em cima vai ficar menos 20 mais... Pô, sacanagem, né, isso aqui. Deixa eu ver o que dá pra fazer. Eu simplificaria essa expressão, gente. Sinceramente. Porque isso aqui é tão chato de trabalhar. Mas aí você pode fazer a conta, né? Vai ficar 4 menos 100 menos 1 dá menos 97, né? Não vou fazer isso não. Sinceramente, me perdoem aí. Eu vou fazer do jeito que eu gosto. Eu vou simplificar isso aqui primeiro, tá bom?
Apesar que eu já tinha feito a simplificação, né? Esse termo, essa expressão, é o mesmo que escrever disso aqui, ó. Então, peço desculpas aí a vocês, mas eu vou ajustar essa derivada, tá bom? Vou deixar aqui ela mais bonita. No lugar disso aqui, eu vou colocar a expressão que eu simplifiquei antes, tá bom? Porque senão a gente vai gastar muito tempo, pessoal. Então assim fica melhor, tá? Aí o que acontece, ó? Vou calcular a derivada para menos 10. Aceita, Elizabeth. Oxe, o professor vai ficar muito feliz. Se ele ver que você simplificou, é melhor ainda. Essa é uma sugestão que eu dou sempre nas minhas aulas. Se você puder simplificar a derivada, simplifique. Mas assim, se você for simplificar e você demorar meia hora, aí você tá se enrolando, entendeu? Então tem que ser feito rápido, tá? Como eu já tinha feito a simplificação aqui, ó, vocês perceberam? Aí eu tô aproveitando ela. Pode falar, Reinaldo. Na anterior estava menos 2, eu fiz um cálculo de cabeça, daria positivo por causa do menos 2. Certo. Agora ficou, o 2x ficou positivo, vai dar negativo. Quer ver só? Volte aí rapidinho. Eu fui a primeira jogando o valor rápido, ele daria positivo. Tu jogou menos 2 nessa derivada, foi? Na anterior. Na anterior, certo. Só na parte do numerador. Uhum. Pode falar, Reinaldo. Então, na outra tá, anterior, então. daria negativo. Na outra anterior, daria negativo, fazer o cálculo rápido, se não me engano, de cabeça. Tá, eu vou pegar essa derivada simplificada e vou calcular no menos 10, certo? Aí vai ficar assim. Certo, você coloca aí, vai dar negativo, porque 10 ao quadrado 100, 100, 200, já deu positivo, né? Positivo é menos 10, né? Vai dar negativo, desculpa, vai dar negativo. Dá negativo, né? Ó, se eu jogar aqui tanto o menos 2 quanto o menos 10, né? Em ambos os casos dá negativo. Ou não? Peraí que eu me perdi agora. Peraí. Calma, só um instante. Calma, deixa eu pensar. Pode se simplificar. Calma, deixa eu pensar um pouquinho. Usando essa aqui, você falou. Aí se você usar o menos 2, é isso? É porque... A parte do denominador esqueça, né? Já sabe que é positivo. Vamos Sim, só no numerador. só no numerador. Se eu usar só o numerador, aí vamos pegar... Você quis escolher o valor menos 2, não foi? Não, seu valor menos 10 nessa parte aí do numerador sem estar simplificado. Certo. E tu quer fazer o quê? Que eu não entendi ainda qual foi a tua dúvida. Na parte sem estar simplificada, eu joguei, dava positivo. Certo. Tu jogou nessa expressão aqui. Isso, coloca aí de cabeça aí, na parte de dentro. Você botou 10 menos... ao quadrado vai dar... Isso. Aqui fica Coloquei menos 10. 20. Aqui fica 2 vezes 4 menos 100 menos 1. Vezes... E aqui fica menos 20, certo? Você fez isso? Isso. Aí no parênteses primeiro vai dar o número negativo, Sim. vezes o outro negativo vai dar positivo. Certo. Aí aqui fica positivo, né? Maior que zero. Beleza. Se eu usasse o menos 2, ia ficar menos 4. Cara. Tudo bem até aqui? Não. Não usa menos 2 não. Vamos lá na parte simplificada, o menos 10. Não só Certo. menos 10. Certo. Vamos Vamos na botar parte simplificada agora. Onde está menos 2x, e o x no valor de menos 10. aqui fica menos 20, né? Vezes menos 5 mais 200. Aí aqui fica positivo com negativo. Não é? Então fica... Tá vendo? Fica negativo, ok. Fica negativo também. Foi mal. Eu fiz rápido, então, tá vendo? Deu negativo. Não deu Tá, maior, deixa deu menor. eu refazer aqui que vocês me fizeram me perder. Já tô cansado aqui, me perdi. Ó, vamos lá. Primeiro, a gente fez a derivada, certo? A derivada deu essa expressão. Aqui dentro do parêntese, a gente pode simplificar, certo? Então, eu fiz a simplificação dessa parte,
deu 2x vezes menos 5 mais 2x quadrado. Então, a derivada aqui ficou, deixa eu ver, 2x vezes menos 5 mais 2x quadrado. Aí, beleza, nós temos os 4 intervalos, certo? Aí eu vou escolher um ponto antes do menos raiz de 5 sobre 2. E aí a gente tem que escolher um ponto que esteja antes desse número. O menos 2 fica antes desse número? 5 sobre 2. Fica. Menos 2, menos 10, tudo vai ficar. Pronto, então vamos pegar o menos 2. Se eu calcular a derivada em menos 2, eu vou ter, no numerador, vai ficar menos 4 vezes menos 5 mais 8. Não é assim que vai ficar? E embaixo vai ficar uma expressão positiva que a gente não se interessa por ela. Já está claro para a gente que isso aqui é positivo. Daí o numerador vai dar menos 4 vezes 3, né? E embaixo continua positivo. Aí vai ficar negativo, não é? Eu cometi algum erro na conta, foi, gente? Tudo bem? Deu negativo, né? Então, aqui eu vou botar, nessa análise sinal, vou botar o sinal menos. Aí, para esse intervalo aqui, eu vou agora usar o menos 1. Aí a gente faz a mesma análise. Derivada calculada em menos 1 vai ficar, em cima vai ficar menos 2 vezes menos 5 mais 2. E embaixo aquele termo positivo que a gente já tinha comentado. Aí, em cima vai ficar menos 2 vezes menos 3. Certo? E embaixo continua o termo que a gente já sabe que é positivo. Aí o sinal em cima, menos com menos vai dar mais. Maior que zero. Aí você coloca ali em cima, sinal mais. Para esse intervalo, qual é o número que a gente escolhe? X igual a 1. Aí o x igual a 1, a gente vai calcular a derivada para esse x igual a 1. Aí em cima fica 2 vezes menos 5 mais 2 sobre 2 raiz daquele número que a gente não se preocupa. Embaixo é positivo. Em cima vai ficar 2 vezes menos 3. E isso dá negativo, né? Então a gente coloca lá sinal negativo. Por fim, né, para esse último intervalo, a gente pode escolher x igual a 2. X igual a 2, né, a gente coloca... O que a gente está errando... Peraí, o que eu estou errando, na verdade... Não estou errando nada não, né? Porque o 2 ele pode ser escolhido porque 2 é raiz de 4. E 4 é um número maior que 5 meios, né? Então, tá tudo ok, tá bom? Então, se eu escolher x igual a 2, a derivada em 2 vai dar 4 vezes menos 5 mais 8, dividido por 2 raiz, né? Aí, mais uma vez, embaixo é positivo. E em cima vai ficar 4 vezes 3, né? Que é um valor positivo também. Bom, o negócio do 10 e do menos 10 é porque provavelmente eu estou cometendo algum erro de conta aqui e eu estou muito cansado para ver, tá, gente? Sinceramente, não vale a pena ficar usando o 10 e o menos 10 para essa questão, porque a função está muito feia, tá bom? Se eu usasse o menos 10 na expressão simplificada, aqui daria menos 20 e aqui daria menos 5 mais 200. Ficaria negativo com positivo, que dá negativo e bate com sinal, tá bom? Eu provavelmente estou errando aqui em cima, porque, pô, é difícil calcular esse número todo, eu tô cansado pra caramba. Tá, gente? Mas, no fim das contas, se você fez análise ponto a ponto, os intervalos vão ficar com esses sinais, beleza? Aí, a gente vai para a interpretação. Qual é a interpretação que a gente tem? A interpretação que a gente tem é de que a função distância aqui ela é decrescente, aqui ela é crescente, aqui ela é decrescente e aqui ela é crescente. Vocês entendem isso? Tudo bem? Eu vi o sinal das derivadas, da derivada para cada um desses intervalos. E aí eu consigo ver a classificação dos pontos críticos que a gente acabou de achar. Veja, aqui nós achamos que esse ponto é ponto de mínimo. Porque a função está decrescendo e depois crescendo. Então esse cara aqui é um ponto de mínimo.
Por outro lado, o x igual a zero é um ponto de máximo, né? Porque a função cresceu e depois decresceu. Tá? Isso não nos interessa, tá bom? Porque a questão pediu os pontos mais próximos. Então, eu vou deixar aqui que é ponto de máximo, mas isso não me interessa. Pode falar, Luiz. Mas aí, quando tiver uma questão assim, e, por exemplo, se ele pedisse o máximo absoluto, acho que é esse o nome. Sim. Teria como a gente fazer isso só com esses três pontos? Tipo, se ele não colocar uma restrição antes? Ou não? Vai ser difícil te ajudar nessa dúvida, Luiz, porque essa questão aqui não faz sentido eu ter ponto de máximo, né? Porque a parábola não é infinita. Então, Sim. aí fica difícil de eu te ajudar essa dúvida nessa questão. Se tu puder depois me dar um exemplo disso, fica melhor de eu ajudar. Porque se eu falar agora, a gente vai ficar só especulando e quem tiver meio perdido no assunto vai se enrolar todo, entende? Não, beleza. Tá certo. Se fosse uma função no intervalo fechado, que eu acho que a tua dúvida é sobre isso. Se fosse no intervalo fechado, teria como descobrir máximo e mínimo absoluto só com os pontos que a gente achou, sim. Era só calcular o f em cada um, né? E ver quem dá. Desses três, no caso, né? Isso. Se fosse no intervalo fechado, o que não é o nosso caso. Entende? Então, essa questão não é sobre isso. Tá bom? Aí no caso vai até o infinito, né? É isso? Aqui pelo intervalo ser um intervalo aberto e não fazer sentido eu procurar ponto de máxima distância, né? Não vai ter um máximo absoluto, mas vai ter mínimo absoluto. Tá bom? Tá certo. Aí E prosseguindo. com esses três pontos a gente conseguiria calcular Calcular o quê? o mínimo? Consegue. Absoluto? Consegue. Ok. Consegue. Porque a configuração do problema, ela ela permite isso, né? Nesse problema aqui, é viável você achar um ponto mais próximo. Agora, o ponto mais distante não, porque esses pontos aqui da parábola estão se afastando cada vez mais. Então, Sim. não faz sentido você procurar o mais distante se a parábola é infinita. Agora, procurar o mais próximo, sim. Tá bom? Então, questões de Tá certo, otimização, obrigado. pessoal, vocês têm que tomar cuidado, porque tem essa parte de interpretação. Você tem que saber interpretar o problema e saber que faz sentido, nesse caso, achar o mínimo, que é o que a questão está pedindo, mas achar o máximo não. Bom? Vitor fez uma dúvida aqui. Os pontos de inflexão seriam determinados pela função atribu... Não, Vitor, não tem nada a ver, não. Ponto de inflexão é o ponto que troca o sinal da segunda derivada, tá? Mas deixa isso para lá, isso aqui não estamos falando de ponto de inflexão, não. Isso que você está comentando, né, de colocar o valor de x na função, é você achar o valor mínimo e o valor máximo, tá? Existe uma diferença entre ponto de mínimo e valor mínimo, tá ligado? O ponto de mínimo é o x do ponto de mínimo. Agora, o valor mínimo é o que você calcula na função, tá? Dá uma pensada depois aí, que essa tua dúvida tá meio confusa. Voltando aqui, pessoal, para eu não me perder. Achamos um ponto de mínimo, um ponto de máximo. E esse ponto aqui, ele é ponto de quê? É de mínimo também, né? É de mínimo também, tá bom? Então esse cara aqui também é ponto de mínimo. O que era esperado desde o começo da questão, pessoal, porque eu falei para vocês que tinha a questão da simetria, lembra? Eu fiz o desenho, eu marquei um ponto mais ou menos por aqui e disse que pela simetria tinha que ter um outro ponto. É justamente isso que a gente está achando. Os dois pontos mais próximos do ponto 01. Tá bom? Então achamos aqui as coordenadas desses pontos, né? O x de cada um deles. Aí para concluir a questão, né? Temos que os pontos pedidos são os pontos onde o x é igual a raiz de 5 sobre 2 e o x é igual a menos raiz de 5 sobre 2. Preste atenção no que eu vou falar agora, porque quando o professor pede ponto, você tem que dar as duas coordenadas. E aqui eu só dei uma delas, não foi? Como é que eu acho a outra coordenada? Aí eu tenho que jogar no y da parábola, tá, gente? Vocês entendem isso? Eu tenho a parábola aqui, certo? Eu quero achar esse ponto e esse ponto, mas eu só conheço o x deles, né? Eu tenho que achar o y. Como é que eu acho o y? É na função original, na função da parábola. Não é para jogar na distância, não é para jogar na distância derivada, é para jogar na parábola. Lembra que o ponto tinha essas coordenadas aqui, ó? Era x e 4 menos x quadrado, né? Então, para eu achar o y, eu tenho que fazer essa conta aqui. Então, presta atenção
se o x é, 5, é raiz de 5 sobre 2, o y vai ser 4 menos raiz de 5 sobre 2 ao quadrado. Aí você faz essa continha, isso aqui fica 4 menos 5 meios. Isso vai dar 3 meios, né? Confiram aí a conta, tá bom? Para esse aqui é a mesma coisa, né? O y também vai ser 4 menos raiz de 5 meios ao quadrado. Isso também dá 3 meios, né? Pode falar. Oi. Pode falar, Reinaldo. Reinaldo, tu pode falar. Não, como é simétrico, né? O y ia ser o mesmo, né? Os 3 meios. Sim, sabemos disso. Eu O- botei aqui para quem não percebeu, tá bom? Pela simetria, o y é o mesmo. Então, achamos os dois pontos, tá? Então, os pontos são... o primeiro ponto vai ser o ponto raiz de 5 sobre 2, 3 meios. E o segundo ponto é o ponto menos raiz de 5 sobre 2, 3 meios. Fim de papo, tá, gente? Não é para colocar só o x. Quando a questão pede o ponto, você dá as duas coordenadas. Beleza? Vamos prosseguir? Tem alguma questão que vocês querem me recomendar fazer, pessoal? Ou não? Ainda de otimização, tem mais alguma? Deixa eu abrir aqui. Dá para resolver uma que é uma integral circular. Integral circular, como assim? Ah, o método de É, influência? Acho que é isso, né? isso. É porque eu já fiz várias dessas, né? Na última vez que eu abri live. Deixa eu ver aqui. Eu queria fazer uma de substituição trigonométrica, né? O que vocês acham? Eu pedi isso. Substituição é bom. Pronto, vamos fazer substituição trigonométrica. Que é essa questão aqui, ó. Depois eu faço outras. Aí eu posso fazer essa de integração por partes aí. Mas eu acho que é legal falar de substituição trigonométrica. Então, Beleza. imagina que eu tenho esse exemplo aqui, ó. Imagina que eu quero calcular a integral de 1 sobre x quadrado vezes raiz de 1 menos x quadrado. É um tipo de questão que é muito comum cair em prova, tá? Eu tenho 1 sobre x quadrado vezes a raiz de 1 menos x quadrado. Nesses casos, pessoal, a gente percebe que não tem como resolver por substituição simples. Porque qualquer escolha que eu fizer de substituição simples, a derivada não vai aparecer aqui fora. Então, nesse caso, uma estratégia interessante é você se livrar da raiz usando uma mudança de variáveis por substituição trigonométrica. Aí tem algumas dicas que a gente dá para vocês. Ó, para você se livrar da raiz de 1 menos x quadrado, você vai fazer a substituição x igual a seno. Vocês já viram isso, né? Se eu colocar x igual a seno aqui dentro, essa expressão ela vai virar a raiz de 1 menos seno ao quadrado. E 1 menos seno ao quadrado dá cosseno ao quadrado. Então, olha que interessante. Essa raiz ela vai simplificar para a função cosseno. Tá bom? Então, se você observar que você tem uma raiz com esse formato, a substituição que você vai fazer é x igual a seno. Por outro lado, se você tem a raiz de 1 mais x quadrado, aí a substituição é diferente. Você vai fazer x igual a tangente. Por quê? Quando você faz x igual a tangente, isso aqui vira raiz de 1 mais tangente quadrado. Isso na relação trigonométrica dá secante quadrado, né? E aí elimina a raiz, fica só a função secante. E por fim, se você tem a raiz de x quadrado menos 1, a relação que você usa aqui é a relação da secante. Então, quando você substitui secante, fica secante quadrado menos 1. Isso aqui na relação trigonométrica resulta tangente ao quadrado. E, né, daqui você simplifica para tangente. Vocês conheciam isso, pessoal? Vocês já viram isso em aula? Como é que tá a situação de vocês? Essas são as substituições principais, tá? Esse?
Pronto. Então, a gente vai memorizar isso. Se tiver esse cara, você faz x igual a seno. Se tiver esse cara, você faz x igual a tangente. Se tiver esse cara, você faz x igual a secante. Beleza? E aí, para o nosso problema, né, o caso que vai aparecer é justamente o caso do seno. Então, vamos fazer aqui para essa integral. Vamos fazer a substituição x igual a seno. Automaticamente, quando eu faço isso, eu tenho que calcular também um dx, tá bom? Então, se x é seno, dx vai ser cosseno. Aí, jogando na nossa integral, a integral de 1 sobre x2 vezes raiz de 1 menos x2 vai ficar a integral de 1 sobre seno ao quadrado, né? Seno ao quadrado, vezes a raiz. Aí, se você tiver memorizado, você já sabe que dá cosseno, tá? Mas, se você quiser fazer as continhas, você pode fazer aqui tudo junto. Vai substituindo, tá? E no lugar do dx, você bota cosseno de t dt. Até aqui, pessoal, tá tudo bem? Eu substituí o x igual a seno na expressão. Ficou aqui essa coisa gigante. Beleza? Aí, esse Mas cara... o dx é a derivada do seno, Do né? seno, exato. Se você chamou x de seno, o dx vai ser a derivada do seno. Tá bom? E assim, consequentemente, para tangente. Né? Se x é tangente, a derivada vai ser secante quadrado. E se o x for secante, a derivada é secante vezes tangente. Então, cuidado com isso na hora de escolher, né? Porque se você escolher o x igual a seno, o dx vai ser a derivada dele, que é o cosseno. Aí olha que legal, pessoal. Isso que a gente fez parece que complicou o problema, mas vocês sabem que esse cara aqui é o cosseno, né? Então, olha que legal. Além de eu eliminar a raiz, esse cara de baixo vai cancelar com o cara de cima. Então, na nossa integral, que a gente inicialmente tinha essa expressão mais complicada, agora a gente tem a expressão cosseno de t dividido por seno quadrado vezes cosseno. Aí esse cara cancela com esse e ficamos com a integral de 1 sobre seno quadrado. Até aqui tudo bem? Fizemos a simplificação, chegamos nessa integral. Aqui vem um problema. A gente precisa saber como resolver essa integral. E aí eu quero saber de vocês, né? Vocês têm alguma ideia de como é que resolve isso? E aí? Substituição não. Essa integral, gente, ela tá na tabela, tá? Aquela tabela de primitivas que o professor faz com vocês. Eu tenho certeza que em algum momento da tabela, vocês devem ter visto a integral de secante quadrado e a integral de cossecante quadrado. Vocês lembram dessas? Gente, integral de secante quadrado. Lembro. A de cossecante ao quadrado é menos cotangente. Menos cotangente, exatamente. Então é essa aqui que a gente vai usar, porque 1 sobre seno quadrado é justamente a cossecante quadrado, né? Vê que sacanagem. Você tem que Exatamente. perceber que isso aqui... Ó que sacanagem. Você tem que perceber que 1 sobre seno quadrado é a mesma coisa que cossecante ao quadrado. E isso aqui está na tabela. Que se o seu professor deu uma boa aula, você deve lembrar disso aqui. Para quem não viu, gente, tem uma playlist no meu canal do YouTube que eu faço uma revisão das principais integrais e na minha tabela tem essas integrais. É importante que vocês memorizem isso, tá bom? E aí, você sabendo que é cossecante quadrado, a integral a gente memorizou na tabela é menos a cotangente. Pronto, finalizamos a integral. Aqui é com t, né? Desculpe. Aí chegou aqui, pessoal, a gente precisa voltar do t para o x. Aí é que é aquele famoso triângulo, né? Já ouviram falar nisso? O triângulo. Você tem que usar a relação que você fez, montar um triângulo com essa relação. Vamos montar o triângulo, né? Deixa eu botar aqui, ó. Você vai pegar a substituição que você fez. Você vai montar um triângulo que tenha esse seno. Como é que funciona isso, né? Você marca um triângulo retângulo. O T vai ser o ângulo.
E aí você precisa pensar nas medidas desse triângulo de tal modo que o seno seja x. Ora, mas para o seno ser x, eu preciso que o cateto oposto seja x e a hipotenusa seja 1, né? Porque seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Tá bom? Então, olhando para esse triângulo, se o cateto oposto é x e a hipotenusa é 1, o seno vai ser x, e com isso eu posso usar para reescrever a cotangente. Notem que aqui por Pitágoras você pode achar esse cateto de baixo, né? Se você fizer aqui a relação, esse cateto de baixo é a raiz de 1 menos x quadrado. E aí, para calcular a cotangente fica fácil. A gente sabe que a cotangente é o cateto adjacente sobre o cateto oposto, né? Então fica raiz de 1 menos x2 sobre x. Pronto, essa é a nossa resposta. Alguma dúvida aqui no triângulo, pessoal? Oi, poderia repetir, por favor, essa palavra triângulo? Posso. Pensa assim, ó. O seno de um ângulo, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Lembra disso? Da definição de trigonometria? Só que eu preciso que isso dê x, pela substituição que a gente fez aqui, ó. Para essa expressão dar x, tu concorda que eu posso escolher o cateto oposto como x e a hipotenusa como 1? X sobre 1 dá x, né? É claro que existem outras opções, tá, gente? Eu poderia dizer o seguinte, ó. Ao invés de eu fazer esse triângulo aqui, eu poderia fazer um triângulo cujo cateto oposto é 2x. Então eu poderia fazer aqui, ó, 2x e aqui 2. Continua dando seno igual a x, né? Então é uma escolha que você faz. Você inventa um triângulo tal que o seno do ângulo seja x. Aí a gente fez essa escolha que eu fiz aqui. E aí, né, em cima dessa escolha, eu achei a terceira componente fazendo Pitágoras. E agora, olhando para esse triângulo, eu calculei a cotangente. Vocês lembram como é que calcula a cotangente? Cotangente é o cateto adjacente. É o inverso da tangente, né? Isso. Se você escrever como inverso da tangente, você pode escrever assim, ó, 1 sobre a tangente. Só que a tangente é o quê? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí quando você coloca invertido, o que é que acontece? Vai ficar cateto adjacente sobre o cateto oposto. Cateto adjacente é raiz de 1 menos x2 e o cateto oposto é x. Por isso que a cotangente ficou desse jeito. Tranquilo? Então, essa técnica do triângulo ela ajuda bastante na hora de você reescrever. Vamos fazer outro exemplo? Vamos lá. Vou fazer esse aqui agora com vocês, ó. Exemplo 2. Imagina que eu tenho a seguinte integral. Integral de x ao quadrado sobre a raiz de 1 mais x quadrado. Vou até botar x, né, para ficar um pouco mais fácil. Vou botar assim. Pronto. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu posso resolver por substituição simples, tá? Mas eu queria fazer com vocês usando substituição trigonométrica. Beleza? Então, de acordo com a nossa tabelinha ali de substituições, essa raiz aqui, ela se resolve com a substituição da tangente, né? A gente usa essa substituição aqui, ó. Então, a gente vai usar essa substituição. Então, fazemos aqui x igual a tangente de t, certo? Automaticamente, a gente calcula o dx. Quanto é que dá dx nesse caso? O dx é a derivada da tangente, então fica secante ao quadrado. Tudo bem? Se x é tangente, a derivada é secante quadrado. Aí eu vou substituir tudo isso na integral. Então, substituindo na integral, a nossa integral de x sobre a raiz de 1 mais x quadrado
ela vai virar a integral de tangente de t dividido pela raiz de 1 mais tangente quadrado vezes secante quadrado. Dei uma conferida aí, tá? Ó, no lugar do x eu botei a tangente, embaixo também, né? E no lugar do dx eu coloquei secante quadrado. É importantíssimo que vocês façam essa passagem aqui. Bom, chegou aqui, pessoal, esse cara de baixo, ele vira secante, né? Então fica a integral de tangente sobre a secante. E aqui em cima repete-se a secante ao quadrado. Aí o que é que a gente pode fazer para simplificar? Eu posso cortar secante com quadrado, certo? E ficamos com a integral de tangente vezes a secante. Qual é a resposta dessa integral? Secante. Secante, né? Tá na tabela. Por sorte, tá na tabela, né? Então, essa aqui tá na tabela de primitivas. Se você não sabe que tabela é essa, dá uma pesquisada lá no canal do YouTube, tá? Tabela de primitivas. Cálculo com Wesley. Tá? Mas todo professor faz essa tabela, tá, gente? Então, é um assunto que, dos assuntos de integração, eu acho que esse é o que vocês sofrem mais, porque tem que ter um bom conhecimento de trigonometria, tá? Tem que conhecer as relações trigonométricas e, né, tem que se ligar que a integral que aparece, ela pode estar na tabela ou não. Você tem que saber integrar isso aqui. Então, é complicado, tá, gente? Eu não dou muita certeza que vai cair essa questão na prova, não, tá, gente? Eu não focaria muito nesse assunto, não. Acho que temos assuntos mais importantes, tá? Mas se vocês quiserem, se vocês puderem, é interessante dar uma revisada, tá bom? Então isso aqui está na tabela. A gente já comentou que é a integral da secante, né? Só que aqui ainda não acabou, tá bom? Aqui eu tenho que fazer a última coisa, né? Que é voltar para o x. Aí para voltar para o x, presta atenção, tá? Que essa é a parte que vocês estão com dificuldade. Para voltar para o x, você tem que fazer um triângulo, tá bom? Então, para voltar para o x, tem que fazer o triângulo. Aí vamos lá. Como é que faz o triângulo, né? Você vai usar a substituição que você fez. A substituição era x igual a tangente, tá bom? Então eu vou usar a substituição x igual a tangente. Aí presta atenção, pessoal. Você desenha um triângulo. Tem que ser um triângulo retângulo, tá? Desenha um triângulo retângulo. E você vai escolher um dos ângulos. Geralmente, pessoal, a gente sempre escolhe esse, tá? Mas se você quiser escolher o de cima, não tem problema. Bom, porque tem gente que é do contra e quer fazer aqui em cima. Tanto faz, tá, gente? Então, eu vou marcar aqui, ó. Esse ângulo T vai estar marcado aqui. Aí eu tenho que pensar agora nas medidas do triângulo para que a tangente seja igual a x. Certo? Eu preciso pensar nas medidas do triângulo para que a tangente seja igual a x. Mas veja, tangente é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Ou sobre cateto adjacente, não é assim? Então, eu preciso que o cateto oposto seja x e o cateto adjacente seja 1. Vocês entendem isso? Para dar x, eu preciso que o cateto oposto seja x e o adjacente seja 1. Sendo assim, eu sei que a tangente vai ser x. Ficou claro isso? Ou não? Tudo bem, né? Então, eu escolhi aqui essas medidas para que a tangente dê x. E agora, para completar o triângulo, falta só eu saber essa hipotenusa. Como é que eu acho a hipotenusa? Aí você faz a famosa fórmula de Pitágoras. Essa hipotenusa vai ser a raiz da soma dos quadrados dos catetos. Então fica a raiz de 1 mais x quadrado. Uma vez que eu tenho esse triângulo, agora eu posso pensar em como é que fica a secante. Vocês sabem qual é a definição de secante? Secante é o inverso do cosseno, né? E cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então fica 1. Eu posso inverter, né? Esse h vai passar para cima, cateto adjacente fica embaixo.
A hipotenusa, ela vale essa expressão daqui. E o cateto adjacente, né, vale 1. Então, você pode simplificar e colocar simplesmente a raiz, né? Logo, a nossa conclusão é que a integral pedida, a integral que a gente tentou resolver, a resposta deu secante, mas no lugar da secante eu posso colocar simplesmente a raiz de 1 mais x² mais c. Pronto, finalizamos a questão. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Como é que estamos? Tudo bem? Vocês querem me recomendar alguma questão de algum outro assunto? Seria qual de otimização, Elizabeth? Quer recomendar alguma questão? Ou não? Vamos fazer então essa aqui, ó. Questão de otimização. Vou fazer assim, ó. Encontre as dimensões do retângulo de perímetro 10 e de área máxima. Certo? Uma questão simples, só para a gente dar uma fixada nesse conteúdo, certo? Porque geralmente questões, como a prova de vocês vai ter muitos assuntos, então é esperado que caia uma questão de otimização rápida, tá? Então eu separei essa aqui para vocês. Encontre as dimensões do retângulo de perímetro 10 e de área máxima. Tá bom? Encontre as dimensões do retângulo de perímetro 10 e de área máxima. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, para organizar as ideias, é desenhar um retângulo. Tá bom? Então vou desenhar aqui e eu vou nomear as medidas desse retângulo. Pode falar, Diego. Ô, velho, se o perímetro é constante, a área também não deveria ser? Não necessariamente, né? Você tem várias possibilidades. Basta que você, se você aumentar a largura e diminuir a altura, você vai criando. Entende o que eu estou querendo dizer? Você pode ter um perímetro fixo, mas a distribuição aqui das medidas, ela varia, né? Porque eu estou falando retângulo, não quadrado, né? Tudo bem? É porque eu acho que tu pensou em quadrado. Bom, então, temos aqui um retângulo genérico que eu desenhei. Eu vou chamar essa distância aqui de x e essa distância aqui de y, certo? E aí é dado que o perímetro tem que ser igual a 10. Então, é dado para gente que x mais y, né? O perímetro desse retângulo, ele é dado por 2x mais 2y, né? E essa expressão tem que ser igual a 10. Até aqui, tudo bem, pessoal? O perímetro, ele é dado pela soma de todos os lados do retângulo, né? Então, se eu somar todos os lados do retângulo, eu vou ter essa expressão e isso aqui tem que dar 10, tá? Isso que a gente fez, a gente chama de vínculo das variáveis. Aí você guarda essa informação, tá bom? Porque não é isso que a gente quer otimizar. O que a gente quer otimizar é a função área. Veja que a gente quer que a área seja máxima. Então, eu preciso achar a função área. Aí, qual é a função área? A função área é a função que eu vou denotar por A. E a função área, ela é dada pelo produto da componente x com a componente y, né? Então, a área do retângulo é dado por x vezes y. Quer falar alguma coisa, Diego? Desculpa, eu não tô entendendo. Tudo bem. Então, aqui a função área, essa função é uma função de duas variáveis.
Porém, se eu quiser trabalhar cálculo 1, eu preciso que essa função tenha uma variável só. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a informação do vínculo, vou isolar o y em função do x e vou substituir aqui. Então, olha só que interessante, ó. Como 2x mais 2y é igual a 10, eu posso simplificar isso aqui dividindo todo mundo por 2 e isolar o y. Então, y é igual a 5 menos x. Aí eu vou pegar essa relação e vou substituir na função a. Então, substituindo em a, eu tenho que a em função só do x vai ser x vezes 5 menos x. Essa é a função que a gente quer fazer ser máxima, tá bom? Roberto, essa relação foi dada, né? Só que a gente teve que interpretar, né? Tá aqui, ó. Tudo bem? Não é que não foi escrito isso explicitamente, né? A gente precisou fazer um desenho e interpretar essa informação para escrever essa relaçãozinha, tá bom? Aí uma vez que eu tenho essa relaçãozinha, eu isolei o y em função do x e joguei na função área para ela ficar uma função de uma variável só. Chegou aqui, pessoal, eu preciso que essa função área seja máxima. Aí o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou simplificar essa função. Vou escrever aqui, ó, 5x menos x quadrado. Né? Eu vou escrever essa função na forma mais simples. Basicamente, eu desenvolvi aqui, né, multiplicando. E agora que eu tenho essa função em mãos, eu vou procurar pontos críticos. Então, vamos procurar pontos críticos da função área de x. Aí você vai calcular a derivada. A derivada aqui é bem simples, né, pessoal? Para derivar isso aqui, é uma derivada simples de um polinômio. A gente, quando deriva aqui, dá 5 menos 2x. E a gente vai pegar essa derivada e vai igualar a zero para achar o ponto crítico. Aí, quando eu igualo a zero, eu tenho que 5 menos 2x é igual a zero. E daqui eu vou ter que 2x é igual a 5. Logo, x é igual a 5 meios. Até aqui, tudo bem? A última coisa que falta a gente fazer é provar que esse é um ponto de máximo, né? Porque se ele for um ponto de mínimo, aí não vai satisfazer o que a questão está pedindo. Então, para provar que esse ponto é um ponto de máximo, eu tenho que fazer a análise do sinal. Então, vou fazer a análise do sinal da derivada. Vou marcar aqui a reta real. Nessa reta real, eu vou marcar o nosso ponto crítico 5 meios. E vou analisar o sinal da derivada antes e depois desse ponto. Tá bom? É aquele mesmo processo da outra questão. Tá? Aí você vai pegar um ponto antes, por exemplo, x igual a 1. E aí eu vou fazer o teste aqui, ó. Para x igual a 1, a gente tem que a derivada calculada em 1 dá quanto? Dá 5 menos 2, né? Então dá 3, que é um valor positivo. Então o sinal aqui é mais. Por outro lado, para o outro intervalo, eu vou escolher x igual a 5, né? 5 é um valor interessante. Você pode escolher 3, pode escolher 4, 5, 6, qualquer número que tiver maior que 5 meios, né? Então, para x igual a 5, a gente tem que a derivada calculada em 5 resulta 5 menos 10, né? Então, dá menos 5, que é um valor negativo. O sinal aqui é negativo. Aí, qual é a interpretação? Aqui, a área cresceu. Aqui, a área decresceu. Portanto, esse ponto aqui é um ponto de máximo, né? Então, a conclusão x igual a 5 meios é um ponto de máximo. E é isso que a gente queria, né? A gente queria que o ponto fosse de máximo, só que ele tem que tomar cuidado, porque o enunciado falou que ele quer as dimensões, né? Ele não quer só o x, ele quer o x e o y. E para eu calcular o y, como é que eu faço? É só jogar na relação, tá bom? Então, se o x é 5 meios, e como 2x mais 2y é igual a 10, quando eu substituir aqui dentro, eu calculo o y. Vai ficar 2 vezes 5 sobre 2, mais 2y igual a 10. Daqui eu posso simplificar esse cara com esse. 2y vai ser igual a 10 menos 5.
portanto, o y vai ser igual, né, a 5 sobre 2. Olha que conclusão interessante, né? O retângulo de área máxima e perímetro fixo é um quadrado, né? Então, de fato, mostramos aí que o retângulo de perímetro 10 de maior área vai ser um quadrado com dimensões 5 meios. Alguma pergunta, pessoal? Tudo bem? Vamos para a próxima? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma questão. Alguém tinha perguntado sobre integral cíclica, não foi? Integral cíclica, ou, né, método de integração por parte com recorrência. Vamos fazer um exemplo sobre isso? Vou botar aqui, ó. Calcular a integral de e elevado a x vezes cosseno. Tá bom? Então temos aqui uma integral, né, de um produto de funções, né, de formatos diferentes. Nós temos aqui uma função exponencial e aqui nós temos uma função trigonométrica, né? Aí quando temos uma integral nesse formato, a gente recomenda que vocês usem a integração por partes. Vocês aprenderam esse método? Você vai chamar uma das funções de u e a outra de dv, né? E aí, para quem não conhece, tem um chamado LAPT. Vocês já ouviram falar nisso, né? LAPT. Tem outras palavras, né? Tem o LIPT. Tem o LIAT, né? Tem o ILAT. Cada região do Brasil inventa um nome diferente. Na minha opinião, LAPT funciona melhor, tá bom? Aqui é mais fácil de explicar para os alunos. Porque quando eu faço com I, os alunos ficam perguntando o que danado é esse I, né? E aí, se eu falar inversa trigonométrica, foi meio confuso. Eu prefiro deixar LAPT, tá? Você sabe o significado das letras? L é logaritmo, A é arco, pode ser qualquer arco, arco tangente, arco seno, enfim. P é potência, T é trigonométrica e E é exponencial, tá bom? Se você nunca ouviu falar disso, pesquisa no YouTube, pode botar LAPT Wesley, vai aparecer um vídeo meu lá que eu explico com exemplos, tá bom? Isso vai te ajudar bastante. Beleza, gente? O LAPT é uma estratégia, né? É uma ordem de preferência para quem você vai chamar de U e quem você vai chamar de DV. Funções que estão mais para a esquerda nessa palavra têm preferência para o U. E quem está mais à direita tem preferência para o DV. Tá bom? Aí, entre exponencial e Ué. trigonométrica... Oi, pode falar. Tem algum caso que isso funciona? Algum caso que funciona? Todos. Que não funciona no Ah, LAPT. que não funciona, até o momento eu nunca encontrei. Sim. Nunca encontrei. Tá? Mas, por exemplo, tem questões que não se encaixam. Eu acho que talvez seja isso a tua... Tá, entendi o que tu quis dizer agora. Isso aqui, gente, não é para usar em qualquer questão, não. Isso aqui é para usar quando as funções são simples, tá bom? Tem que ser funções simples. Se fosse assim, ó. Integral de e elevado a x quadrado vezes x ao cubo. Eu posso usar o LAPT aqui? Não. Porque isso aqui é uma função composta. Entende? Aqui você teria que fazer uma substituição. Chamar de u que está dentro e depois, né, ver se tem a derivada. Tá? Então o LAPT não é para usar em qualquer questão. Peço que vocês vejam o meu vídeo sobre isso, tá? Então, veja o vídeo sobre LAPT no canal Cálculo com Wesley, porque lá eu explico melhor isso, né? E eu deixo bastante claro que essa técnica ela só é para ser usada se você já usou substituição antes e não funcionou. Você tem que ter um produto de funções simples de famílias diferentes. Se tiver função composta, você tem que fazer substituição, tá? Aqui o LAPT não funciona. Tá bom, gente? Então, se você fizer direitinho aí, com certeza vai funcionar o método do LAPT. Aí como é que funciona? Você tem aqui uma exponencial e uma trigonométrica. E entre uma exponencial e uma trigonométrica, a trigonométrica ganha para ser chamada de U. Então você vai fazer isso. Você vai chamar de U a função cosseno e vai chamar de dv a função exponencial. Daí você calcula o du
e calculo o v. du é a derivada do cosseno, que seria menos o seno, né? Já o v vai ser a integral da exponencial. Quem é a integral da exponencial? É a própria exponencial. Então, com essas informações, você vai montar a sua integral usando a fórmula de integração por partes. A fórmula de integração por partes é integral de u dv igual a uv menos integral de v du. Essa é a formulazinha que a gente vai estar usando. Integral de u dv já é a integral que a gente tem. E esse lado direito vai ficar u vezes v, então fica cosseno vezes exponencial, menos a integral de v du, que é a exponencial vezes o menos seno. Tudo bem até aqui? Eu só estou substituindo, né? uv menos integral de v du. Obviamente, aqui eu vou dar uma simplificada, né? Porque tá feio, tá bom? Então, eu vou reescrever aqui para deixar mais bonitinho, para a gente pensar no próximo passo. Vejam que aqui, pessoal, é legal você escrever exponencial na frente, tá? Só por uma questão de estética, para ficar mais bonito. Então, eu vou trocar aqui a ordem, vai ficar e elevado a x vezes cosseno. E aqui, ó, esse menos eu vou puxar para fora, vai ficar mais. Aí fica e elevado a x seno. Agora, vê que engraçado, né? Eu tinha a integral de e elevado a x cosseno, apliquei a técnica e caí na integral de e elevado a x seno. Então, não funcionou muito bem, porque, né, eu caí numa integral que eu também não sei resolver. Então, para essa integral aqui, eu vou aplicar novamente. Eu vou fazer a integração por partes de novo. Tá bom? Porque no processo de integração por partes, a ideia é que você aplique uma vez e apareça aqui uma integral mais fácil. Só que, quando eu apliquei aqui, eu saí da integral de e elevado a x cosseno e caí na integral de e elevado a x seno, que eu também não sei fazer. Então, eu vou aplicar novamente na esperança de que apareça alguma coisa mais simples. Aí, nesse caso, eu vou novamente fazer a escolha de u como sendo a trigonométrica e do dv sendo a exponencial. Aí você calcula a derivada. A derivada do seno é cosseno. E a integral da exponencial é a própria exponencial. Daí é só jogar na fórmula, né? Então vai ficar toda essa expressão que já tínhamos. Então, isso aqui tudinho eu vou reescrever. Só que assim, no lugar dessa integral aqui, ó, eu vou escrever o uv menos integral de v du. Então fica u vezes v menos a integral de v du. E olha que interessante, ó. Eu saí da integral de exponencial cosseno e ela reapareceu. Quando isso acontece, a gente chama de método cíclico ou método de recorrência. Ou método circular, né? Sei lá. Cada lugar chama de um nome diferente. Método cíclico, circular, recorrência. Bom, que a ideia é a seguinte. Você tem uma equação onde a integral que você quer resolver apareceu dos dois lados. Aí o que você pode fazer? Você pode pegar essa integral daqui e passar para o outro lado somando. Aí, quando você fizer isso, você vai ter integral da exponencial cosseno mais integral da exponencial cosseno igual a exponencial cosseno mais exponencial seno. Chegou aqui, você pode casar esses dois termos, né? Vão se somar. Então fica que 2 vezes a integral da exponencial cosseno é igual a essa expressão daqui. Aí, para finalizar, você não quer o dobro, né? Você quer só a integral, então passa esse 2 dividindo. Quando você passar esse 2 dividindo, você vai ter isso aqui tudinho dividido por 2. Finalizou a integral, você coloca mais c, acabou a resposta.
Então, o método cíclico é aquele método onde você integra por partes e acidentalmente você cai na mesma integral. Aí você pega essa integral do lado direito, passa para o outro lado somando, junta todo mundo e divide por 2 para ter a resposta final. Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Isso aqui é uma das questões que mais cai em prova. Nas provas recentes isso aqui apareceu com certa frequência, tá? Então peço que vocês deem uma olhada nisso com calma. Bom? O que faremos agora? Pode falar, Diego. Tu lança os PDF aonde? Como é? Tu lança aonde os PDFs? No grupo de cálculo 1, no meu grupo do WhatsApp. Beleza. Ok, vou fazer uma questão agora de integração por frações parciais, certo? Vou fazer aqui. Ô, Wesley, Oi, integral funções parciais vai cair na prova não. como é? Frações parciais não vai cair? É complicado, né? Porque teve professor que falou Não, que vai não. teve professor que falou que ia cair, tinha professor falando que podia cair e teve professor que falou que não ia cair. Então, Hoje Nicolas disse que ia cair. tá vendo? Essa fofoca de O vocês professor aí falou já... que não ia cair porque decidiu, tá entendendo? Como é? Porque disse que a bancada decidiu não cair por causa da... Porque disse que a prova tá ficando muito difícil, a turma não tá conseguindo resolver, tá entendendo? Qual foi o professor que falou isso? Por causa do desempenho na prova. Foi o professor Marcos Sobral. Entendi. Eu não confio muito em Marcos, não. Marcos é complicado, né? Marcos deu alguns probleminhas aí ao longo do período, né? Eu não sei não, gente. Sinceramente, todo dia vocês falam uma coisa diferente, eu prefiro fazer, né? Mas aí vocês escolhem, tá? Eu acho que é melhor estudar tudo. Eu não vou confiar, não. Porque eu confiei que eles iam ter bom senso na primeira prova e foi uma bomba, né? Veio uma prova bem mais difícil do que o normal. Então, não sei, tá? O que vocês acham? Faço ou não faço? Ou faço uma fácil? Faz, Vamos sim, fazer? por favor. Vou botar, Parece. vou botar uma fácil, tá bom? Uma fácilzinha. Ó, calcule a integral de, vamos botar assim, ó, 2x menos 1 sobre x quadrado menos 9, beleza? É porque geralmente quando cai são questões assim, não são muito longas não, tá? Tem questões mais difíceis, mas eu não vou botar aqui um caso 3 com fatorações complexas e tal, se vocês estão talvez podendo não cair uma questão assim, né? Então vamos fazer essa aqui, certo? Que eu acho que é interessante para quem ainda não estudou enfim, acho que é uma boa escolha, tá bom? Então nós temos aqui a integral de 2x menos 1 sobre x quadrado menos 9, tá? Geralmente, pessoal, quando eu tenho uma divisão polinomial e quando o denominador é fatorável, a gente usa a técnica de frações parciais, tá? A ideia é a seguinte, você pode perceber que o denominador a gente consegue fatorar, né? Isso aqui é uma diferença de quadrados, tá bom? Então, pode falar, João. Essa aí poderia fazer substituição trigonométrica e... Substituição trigonométrica. Olha, a substituição trigonométrica sempre pode ser usada. Agora, se ela vai facilitar a tua vida, não necessariamente. Porque se eu fizesse aqui, ia ser a substituição x igual a 3 secante. Mas me parece muito disperso fazer isso, porque a ideia da substituição trigonométrica é você eliminar raízes. Aqui tem raiz? Não tem, entendeu? Então eu acho que não seria útil, tá? Mas se você quiser, ó, você pode botar x igual a 3 secante, dx seria igual a 3 secante tangente. Aí quando você joga aqui na integral, vai ficar integral de 6 secante menos 1 vezes 3 secante tangente sobre 9 secante menos 1. Então isso aqui vai dar 9 tangente quadrado. Vale a pena fazer isso? Eu não sei muito bem, né? Eu acho que dá pra fazer, dá, mas porra, eu acho que aqui tá complicando mais do que ajudando, né? Você poderia cortar essa tangente com esse cara, mas ainda assim é uma integral complicadinha, tá bom? Então eu acho que não vale a pena, a não ser que você seja um estudante avançado, tá? Porque tem alunos que têm essa facilidade, né?
eu acho que não é o caso da maioria aqui do pessoal que ainda não viu isso aqui direito, tá? Eu recomendo só usar a substituição trigonométrica se eu tiver raízes, tá? Uma raiz, por exemplo, assim. Pronto. Aí se eu quiser muito me livrar dessa raiz, aí eu posso usar. Entendeu? Mas eu acho que é Beleza. cilada. Beleza. Então aqui, ó, o que que eu vou fazer? Ó? Eu tenho uma divisão polinomial, tá? Onde o denominador é fatorável. Então, o que que acontece? Nós temos 2x menos 1 sobre x menos 3 vezes x mais 3. Tá? Eu fiz aqui a fatoração desse denominador, porque isso aqui é uma diferença de quadrados. Vocês devem lembrar disso, né? De fato, eu tenho x quadrado menos 3 quadrado. Isso se fatora como x menos 3, x mais 3. Tá bom? Isso é um assunto que a gente estudou muito, né, na primeira unidade. Então, gente, uma vez que eu tenho essa percepção, eu consigo separar essa fração em duas. A primeira, ela tem denominador x menos 3. E a segunda tem denominador x mais 3. Tá bom? O grande problema é descobrir quem são esses numeradores. Tá? A gente precisa descobrir os valores de A e B. E aí, eu queria saber de vocês. Vocês conhecem alguma estratégia para eu calcular o A e o B? Usando essa equação aqui? Isso, Luciano. Boa. Eu posso fazer o MMC dessa fração aqui do lado direito, né? Posso fazer aqui, juntar essas frações em uma só e comparar uma com a outra, né? Essa é a ideia. Então, do lado direito aqui da equação, deixa eu só repetir o que está embaixo, né? Do lado direito aqui da equação, quando eu fizer a MMC dessas duas frações, vai ficar x menos 3, x mais 3. Aí se eu dividir isso por x menos 3, vai dar x mais 3, e aí eu multiplico por A. Por outro lado, eu faço a mesma coisa para outra aqui. Eu vou dividir por x mais 3, vai dar x menos 3, aí eu multiplico por B. Pronto. Aí aqui você vai desenvolver. O que você pode fazer agora? Você pode cancelar esse cara com esse, né? E aí você tem uma equação de primeiro grau, né? Onde você tem aqui, ó, no lado esquerdo tem 2x menos 1. No lado direito você tem ax mais 3a. Aliás, gente, tem um jeito, eu acho que vocês aprenderam esse jeito, ó. Vou deixar assim. Tem um bizu que eu posso passar para vocês. Não sei se vocês já viram isso. Mas existe uma estratégia para você calcular o A e o B de um jeito rápido. É assim, ó. Pensa num valor de x que zere o B. Qual seria um x que elimina essa expressão? É o 3, né? 3. Então, se o x for 3, o que acontece nessa equação? Eu vou ter 6 menos 1 igual a 3 mais 3, que é 6, vezes A, mais 3 menos 3, que é 0, vezes B. Olha que interessante. Esse cara morre. Ficamos com 5 igual a 6A. Portanto, quanto equivale a? A vale 5 sobre 6, né? Pronto, calculei o A. A lógica para calcular o B é a mesma, né? Você tem que pensar num x agora que mate o A. Qual é o x que vai eliminar aqui o A? Menos 3, né? Então, se o x for menos 3, você vai ter menos 6 menos 1 igual a 0 vezes A mais menos 6 vezes B. Aqui vai cancelar, né? E aí você vai ter menos 7 igual a menos 6B. Portanto, B vale 7 sextos. Deu para entender esse método, pessoal? Legalzinho, né? Pronto. Aí agora eu vou, né? Eu vou pegar esses valores e vou separar as frações, tá? Porque a ideia é o quê? É você sair dessa integral feia e cair nessa integral aqui dessas duas frações, tá? Então, olha que interessante, ó. A integral de 2x menos 1 sobre x quadrado menos 9, eu vou separar na integral desse cara aqui
mais esse cara aqui. Só que no lugar do A, eu boto 5/6. E no lugar do B, eu boto 7/6. Aí chegou aqui, pessoal, eu tenho que integrar isso aqui, né? Como é que eu integro essa expressão? Separo em duas, né? Separo em duas aqui. Aí aqui essa primeira eu posso botar esses 5/6 para fora e integrar só o 1 sobre x menos 3. Na outra eu posso botar o 7/6 para fora e integrar só o 1 sobre x mais 3. Aí eu queria saber de vocês, né? Qual é a integral de 1 sobre x menos 3? Isso, né? Vai ficar 5/6 do logaritmo de x menos 3. E aqui vai ficar 7/6 também do logaritmo de x mais 3. Terminou, botou mais C, acabou a questão. Beleza? Então, a técnica de frações parciais, ela exige que você tenha um denominador fatorável. Tá? E tem outro detalhe que eu esqueci de comentar, pessoal. Eu preciso que o numerador tenha grau menor que o denominador. Tá bom? Isso é importante. Tá? Então, o grau do numerador tem que ser menor do que o grau do denominador. Senão, eu não posso usar o método diretamente. Tá? Eu teria que fazer a divisão. Beleza? Alguma dúvida? Ou não? Tudo bem? Qual é a diferença desse caso 1 e do caso 2? O caso 2 é quando você tem raízes repetidas, né? Então, por exemplo, eu poderia ter aqui... imagina que eu tivesse assim, ó. Integral de... Sei lá, vamos botar x sobre x... Não sei. Vou botar assim, 3x mais 1 sobre x quadrado menos 2x mais 1. Pronto. Parecido, né? Só que nesse caso, se você pensar direitinho, esse denominador ele é um quadrado perfeito. Ele é x menos 1 vezes x menos 1. E aí, quando acontece isso de você ter termos repetidos, o processo ele fica um pouquinho diferente. Porque você vai dizer o seguinte, ó, 3x mais 1 sobre x menos 1 vai ser igual a sobre x menos 1 mais b sobre x menos 1 ao quadrado. É essa a diferença que a gente faz. Quando tem repetição, você aumenta o grau aqui em cima. Tá bom? É a única diferença. Aí você faz o mesmo processo, né? Faz o MMC, passa multiplicando, simplifica, calcula o A e o B, e aí faz as continhas. Ô, Wesley, tinha uma que eu não entendi, que era tipo A mais BX, aí eu não sei o porquê do X do lado do B, não. Não, aí é o caso 3, né? Mas aí é parte da teoria, né? Quando você tem... Se você tem vamos supor que você tem assim, ó. Você tem um polinômio no numerador. Esse é o caso 3. Se você tem um polinômio no numerador e no denominador você tem um termo simples multiplicado por um termo primo, que eu vou denotar aqui desse jeito, ó. O que é um termo primo? É um polinômio de segundo grau que não dá para fatorar mais, ou seja, se o delta dele for negativo. Se isso acontecer, você vai separar em duas frações, mas a segunda fração ela vem escrita desse jeito aqui. Tá? Então, se eu tiver um termo irredutível, eu tenho que fazer a separação e deixar desse jeito. Agora, eu acho que não vale a pena eu falar sobre isso, porque eu acho que vocês não viram esse assunto, né? Pelo menos eu conversei com alguns alunos e nenhum professor deu esse método, pelo menos até onde eu vi, né? Eu acho que isso aqui não cai, tá bom? Mas é o caso 3. Esse é um caso importante, tá? Mas pelo que eu vi, vocês só viram o caso 1 e o caso 2. Bom, então, isso aqui a gente não vai comentar, não. Wesley, Ui. tem uma questão que eu não consegui terminar, que é a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado, tudo isso elevado a 5 sobre 2. Aí tu pegou uma lista avançada, né? Isso foi da onde? Um vídeo no YouTube que eu vi. Aí tu quer me ferrar. Mas aqui você faz substituição trigonométrica, né? Você faz x igual a tangente
Agora eu não acho que é necessário fazer essa questão não, viu? Assim, é porque, tipo, eu peguei umas listas que as questões eram mais básicas, aí do nada veio essa. Aí Sim. eu não consegui terminar. Cuidado quando for pegar essas listas, porque elas podem ser muito desfocadas, né? Por exemplo, eu já dei aula uma vez com uma lista da USP e os alunos não gostaram muito não, porque era bem difícil, né, para eles. Então, essa integral é de um assunto mais avançado, né? Eu faria aqui substituição trigonométrica, porque, de fato, quando você tem 1 mais x² elevado a 5 meios, você tem, querendo ou não, a expressão raiz de 1 mais x² elevado a 5, né? Então entra na teoria de substituição trigonométrica. Aí para essa raiz a gente aprendeu que x igual a tangente resolve, né? Só que daí eu tenho que dx vai ser secante quadrado. E veja que parece que não vai ser um grande problema essa questão, né? Só que vocês vão ver que no decorrer das contas eu vou cair numa integral trigonométrica pesada, né? Veja que quando eu substituir vai ficar integral de 1 sobre 1 mais tangente quadrado raiz elevado a 5, né? E o dx é secante quadrado. Aí daqui a gente simplifica, aqui dentro vai dar secante, né? Secante à quinta, então fica 1 sobre secante à quinta vezes secante quadrado. O legal aqui é que vai cancelar, né? Então vai ficar integral de 1 sobre secante ao cubo. Ah, não é tão difícil não, né? Não é tão difícil não, porque cortei, beleza, cheguei aqui. 1 sobre secante ao cubo, pessoal, é a mesma coisa de cosseno ao cubo. E cosseno ao cubo a gente sabe integrar, né? Qual é a técnica para integrar isso aqui? Alguém lembra? Como é que eu resolvo a integral? Abrir ele e depois usar a identidade trigonométrica, né? Isso, né? Eu escrevo cosseno ao cubo como sendo cosseno quadrado vezes cosseno. E aqui, ó, no lugar do cosseno quadrado, eu posso escrever... Tem uma relação que diz que isso aqui é igual a 1 menos seno quadrado, né? Então fica 1 menos seno quadrado vezes cosseno. E aqui, qual é a técnica que eu uso? Aqui a gente faz substituição, tá, gente? A gente vai chamar de U. Vê que arrudeio, né? Eu fiz uma substituição trigonométrica, simplifiquei, usei relação trigonométrica, separei aqui para chegar aqui na substituição. Então aqui eu vou chamar de U a função seno e du vai ser a função cosseno. Aí vai ficar integral de 1 menos u quadrado du, que é uma integral de polinômio, né? Aí você integra, vai ficar u menos u ao cubo sobre 3 mais c. Agora vem a parte chata, né? Depois que você integrou, você tem que voltar para o x. Então, o u volta para o seno de t. Então, fica seno de t menos seno ao cubo sobre 3 mais c. Só que agora eu preciso voltar para o x usando o triângulo. Aí eu tenho que fazer um triângulo usando a relação que a gente tomou aqui, ó. Então, vou usar essa relação aqui. Vou montar o triângulo onde aqui é t. A tangente tem que dar x, então aqui é x e aqui é 1. E aí você acha que isso aqui é a raiz. Espera aí que tá bugado aqui meu aplicativo. Ó. Então, tá aqui o triângulo. Aqui é o ângulo T. A tangente tem que dar x, então aqui é x, aqui é 1. Aqui dá a raiz de 1 mais x quadrado por Pitágoras. E aí, olhando para esse triângulo, eu vou calcular o seno, né? O seno de t vai ser x sobre a raiz. Então fica x sobre a raiz menos 1/3 de x sobre a raiz elevado ao cubo. Resposta. Então olha que é uma questão avançada, né? Essa questão aqui, ela é complicadinha, tá? Você tem que fazer substituição trigonométrica, relações trigonométricas e depois técnica de substituição. Beleza, pessoal? Gente, vamos fazer a última para finalizar. Saideira porque eu preciso almoçar, que eu ainda tenho aula para dar hoje. Tô meio
corrido hoje, tá, gente? Peço desculpas aí. Eu vou tentar fazer uma live amanhã de novo, tá? Mas eu aviso pra vocês lá no grupo, ok? Pra finalizar, o que a gente pode fazer aqui? Deixa eu ver. Só um instante. Tem essa integral aqui, ó, que parece que teve uma certa controvérsia aí. O professor falou que vocês não poderiam, não conseguiriam fazer essa integral, né? Vocês não viram o assunto para resolver essa integral, que é a integral do logaritmo. Cuidado com essa integral, que ela é meio, ela parece inocente, né? Você bate o olho e na pressa você diz que a resposta é 1 sobre x, né? Cuidado que tá errado, viu? A derivada do logaritmo é 1 sobre x, mas a integral não, né? A integral ela é um pouco mais complexa. Aí qual vai ser a ideia? A ideia é perceber que logaritmo tem prioridade total no LAPT, né? Lembra do LAPT? O logaritmo tem prioridade para ser chamada de u. Então, olha só que engraçado. Eu vou chamar de u essa função, só que a outra função está escondida, porque aqui eu posso interpretar como sendo logaritmo de x vezes 1. Se eu interpretar desse jeito, nós temos aqui uma função logarítmica e essa função 1, ela se encaixa como potência. Olha que doideira. O 1 é como se fosse o x elevado a zero, então a gente vai interpretar como potência no nosso LAPT. Daí você vai fazer u igual a logaritmo e dv igual a 1 dx. Aí em cima dessas escolhas, eu vou calcular o du. O du vai ser a derivada do logaritmo. E o v vai ser a integral do 1. A integral do 1 é o próprio x. Aí agora é só montar a sua integral pela regra de integração por partes. Tá bom? Aí você aplica a fórmula. Integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Integral de u dv é a integral do logaritmo que a gente acabou de trabalhar. E o lado direito vai ficar u vezes v. Então fica logaritmo vezes x menos a integral de v, que é x, vezes du, que é 1 sobre x. Olha que engraçado, né? Você tinha uma integral que parecia inofensiva, ela se abre nessa expressão grandona, mas aqui só tem cara de grandona, né? Mas ela é bem simples, essa integral. Percebam que o lado dessa expressão aqui, isso aqui já está resolvido, né? Eu só vou organizar para ficar bonito. Eu vou botar o x na frente, porque fica mais bonitinho assim, né? Já aqui, x com 1 sobre x cancela, né? Então estamos integrando a função 1. E a integral de 1 em relação a x é o próprio x. Acabou a integral, bota mais c. Essa é a nossa resposta. Então vê que interessante, né? Tem questões que você pode forçar a barra para poder usar o LAPT, né? A gente tinha só o logaritmo. Reescrevemos logaritmo como logaritmo vezes 1. Tinha aqui a função logarítmica, aqui a potência. Escolhi uma para ser u e a outra para ser o dv. E aí só apliquei a fórmula e cheguei na resposta. Beleza, pessoal? Gente, eu preciso muito ir agora porque eu vou almoçar, tá? Mas fiquem à vontade aí para mandar dúvidas para mim, né? Podem mandar mensagem para mim no WhatsApp, qualquer coisinha que vocês precisarem. Esse material eu vou deixar no grupo, tá? E a gravação também, só que a gravação só fica pronta daqui a 1 hora, mais ou menos. Tá bom, gente? Na verdade, até eu acho que vai ficar disponível só a partir das 5 horas da tarde, tá? Que eu vou precisar dar aula ainda. Beleza, gente? Muito obrigado aí pela presença. Bons estudos, boa sorte aí na prova de segunda. A gente vai se falando. Até mais.